Curva de defocos. Quando chega o representante do laboratório com uma lâmina sobre uma lente nova e fala: doutor, essa lente tem uma curva de defocos XYZ? Será que alguém está entendendo? A curva de defocos é uma métrica utilizada, inclusive, em papers científicos para falar como é que uma determinada lente se comporta. Mas daí, para se traduzir de uma forma que todo mundo entenda, não só a turma do laboratório, os cientistas, os pesquisadores, mas também, principalmente, aquele médico que vai escolher uma determinada lente para ser implantada no olho do paciente. Então, vamos desmistificar de uma maneira muito simples a curva de defocos. Subindo as escadas. Então, a curva de defocos nada mais é do que a tradução da performance visual de uma determinada lente para longe, médio e perto. Imagina um gráfico onde no eixo das ordenadas a gente tem a acuidade visual. A turma do laboratório costuma colocar em logmar, que é o que a gente usa em papers científicos. Só que vamos lá, vamos concordar que logmar é bem difícil de entender? A gente, médico, prefere a acuidade visual em Snellen ou na escala decimal. E aí, no eixo das abscissas, a gente tem o target refracional. Então vamos lá, mais 2, mais 1, plano, menos 1, menos 2 e assim por diante. Desenhando a curva de defocos, vamos lá. No eixo da ordenada, a gente tem a acuidade visual, seja ela em logmar, ou Snellen, ou a escala decimal. Para facilitar, existe obviamente uma correspondência. O logmar 0 corresponde a mais ou menos 20/16. Ótimo. No eixo da abscissa, a gente tem o defocus. O defocus, então, vamos lá. Mais 2, mais 1, plano, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Então, se a gente planejou colocar uma lente monofocal com target plano, como é que se comportaria essa curva? Monofocal para plano, eu espero que a acuidade visual seja 20/16, 20/20 para plano. E a curva seria mais ou menos isso aqui. Significa o quê? Se o paciente ficar mais 1 ou menos 1, a acuidade visual dele vai cair. Então, você sabe como é que é a performance visual dessa lente através dessa curva de defocos. Entendeu? Ok, agora você tem uma lente bifocal, que eu quero que ela fique boa para longe. Então, aqui no plano, eu espero que ela tenha esse comportamento de acuidade visual, esse resultado. Só que quando, aqui no menos 3, ela também tem uma visão muito boa, muito perto do 20/20, tá? Então, a curva dela seria alguma coisa assim, cai na intermediária, para perto, aumenta de novo, e aí cai aqui. Essa é a curva de uma lente que tem a proposta bifocal. Uma lente trifocal, ele tem uma curva onde, ok, se a proposta deixa plana, ela vai ter uma boa performance para plano. Aqui não vai ter uma queda na visão intermediária, que seria equivalente a uma visão quando a gente deixa com menos 1, menos 1,5, menos 2, melhora para perto de novo e aí cai. Esse perfil aqui é de uma lente tri. Esse perfil aqui é uma lente bifocal. E como é que funciona a curva de defocus numa lente EDOF, de foco estendido? Então, vamos lá. Supondo de novo que eu quero que o meu target seja plano. Então, no plano, eu quero que ele chegue na melhor acuidade visual de um logmar 0, 20/16, 20/20, tá? Só que como ele tem o foco estendido, a ideia é que a curva dele se comporte como? Se na monofocal logo cairia aqui, na EDOF ela demora para cair. Então, ela tem uma extensão do foco em que sentido? Naquele paciente que está plano, tem uma acuidade visual para intermediária ainda muito boa. Então, existe uma extensão do foco que seria isso aqui, ó. Essa acuidade visual melhorada para
média distância. Isso aqui que é o efeito clínico que é esperado numa lente EDOF. Entendeu como a gente interpreta a curva de focos? Com isso, espero que ninguém nunca mais tenha dúvida na hora de escolher uma lente baseado na interpretação que você fará. E no final, é para que lá na ponta o paciente se beneficie de uma lente que a gente está escolhendo com consciência e entendimento de como é que aquela lente se performa comparando com as outras que tem no mercado. Hoje, em termos de lente, a gente tem dezenas. E às vezes escolhemos por preço, por relacionamento, por vários, tantos outros critérios, e que a gente deixa de entender o mais importante, que seria a sua performance visual, o que de fato a gente pode e quer oferecer ao paciente.